Muito boa tarde e bem-vindos a este webinar sobre como organizar eventos no âmbito da Conferência sobre o Futuro da Europa. É um webinar organizado pela representação da Comissão Europeia em Lisboa. O meu nome é Daniel Rosário, sou porta-voz da representação da Comissão em Portugal e vou ser o vosso moderador, vou acompanhar o desenrolar dos trabalhos durante este webinar, cujo objetivo é falar um pouco sobre este processo tão importante que é a Conferência sobre o Futuro da Europa, mas sobretudo numa perspectiva do utilizador. Temos vários apelos à participação, este é um processo feito para os cidadãos e nós queremos explicar e incentivar os cidadãos a participar, mas para que isso seja possível também explicar como é que essa participação pode ser feita. Foi por isso que decidimos organizar este webinar. Eu vou fazer uma breve introdução e depois a minha colega Rosa Nunes dos Santos vai explicar em mais detalhe o que é esta plataforma digital, que é o epicentro da Conferência sobre o Futuro da Europa e da participação cidadã nesta discussão. E depois temos ainda o Carlos Graf, que é o gestor do Europe Direct do TAMGA, Sousa e Alto TAMGA, que vai explicar o papel destes centros Europe Direct, como eles podem ajudar na organização de debates e eventos no âmbito da Conferência sobre o futuro da Europa. Os Europe Direct é uma rede de centros da representação da Comissão Europeia, espalhados por todo o país, que estão à disposição dos cidadãos para todas as questões relacionadas com a União Europeia e que podem desempenhar um papel muito importante no apoio à organização de eventos no âmbito da Conferência sobre o futuro da Europa. Este evento pode ser acompanhado nas redes sociais, nas plataformas da Europeia, nomeadamente nas contas da representação da Comissão Europeia e no Facebook, e também, através dessas duas plataformas, podem-nos ser dirigidas perguntas, às quais tentaremos responder no decorrer deste webinar, e se isso não for possível, obviamente estaremos sempre disponíveis para um contacto posterior. Sem mais delongas, eu queria novamente desejar as boas tardes, agradecer a vossa participação neste webinar em nome da representante da Comissão Europeia em Portugal, Sofia Moreira de Sousa, que não pode estar presente aqui connosco, e explicar um pouco porque é que estamos a fazer este evento e porque é que é importante motivarmos e conseguirmos uma participação significativa dos cidadãos nesta Conferência sobre o Futuro da Europa. A Conferência sobre o Futuro da Europa é, em primeiro lugar, um objeto, um processo desenhado para os cidadãos, para uma participação direta dos cidadãos, no qual os cidadãos são os verdadeiros protagonistas. É um exercício original, com uma dinâmica feita da base para o topo, para que os europeus se possam pronunciar sem filtros sobre o que esperam, sobre o que querem da União Europeia, para que a discussão deixe de decorrer apenas ao nível de líderes da União, ao nível do chamado debate político nos diferentes países, mas dar assim uma possibilidade aos cidadãos de se envolverem diretamente neste processo. Nunca antes na história da União Europeia foi feita uma consulta tão ampla aos cidadãos europeus, com o objetivo de criar um diálogo entre cidadãos, no seio dos diferentes países, entre países, etc., mas também entre os cidadãos e as instituições europeias e os líderes e dirigentes europeus. O processo da conferência foi lançado simbolicamente no dia 9 de maio de 2021, o Dia da Europa, e vai decorrer até à primavera do próximo ano. Assenta em vários elementos, um dos quais, o principal, o elemento fulcral deste processo, é uma plataforma digital, que está disponível em todas as línguas oficiais da União Europeia, incluindo, obviamente, em português. E esta plataforma que os cidadãos podem e devem envolver-se na conferência. É um espaço onde podem ser partilhadas ideias, comentar ideias feitas por outras pessoas, comentar propostas, encontrar eventos que estejam a ter vamos ter interesse em participar, e é também esta plataforma que os cidadãos, seja individualmente, grupos de cidadãos, seja através de organizações da sociedade civil, podem organizar os seus próprios eventos, além de seguir o processo da própria conferência. E é sobre isso que vamos falar um pouco em mais detalhe aqui um bocadinho mais à frente.
Só para dar uma ideia da dinâmica que está em curso, Europa Fora, desde maio, na altura em que foi lançada a conferência e poucos dias depois foi ativada esta plataforma digital, já foram colocadas a debate nesta plataforma quase 8.000 ideias e propostas e já tiveram lugar 2.500 eventos um pouco por toda a Europa. E é crucial que também em Portugal os cidadãos portugueses se envolvam neste processo e digam de sua justiça. Os debates podem ser presenciais, podem ser online, podem ser organizados por qualquer cidadão. E quando falamos em debates, estamos a falar de um evento clássico, com oradores, mas estamos também a falar de uma simples conversa entre amigos ao jantar ou à mesa do café. Peço desculpa. O único requisito é respeitar os valores da Carta da Conferência, que foi aprovado no seu início, e depois que as ideias ou propostas resultantes dessas conversas, debates, eventos, sejam introduzidas na própria plataforma digital para que possam ser contempladas, analisadas pelas instituições e pelos dirigentes europeus. Os valores da Carta da Conferência são muito simples e dizem respeito à nossa convivência em sociedade. Respeitar os valores europeus, tal como enunciados no Tratado da União Europeia, a dignidade humana, a liberdade, a democracia, a igualdade, Estado de Direito, respeito pelos direitos humanos, respeitar a liberdade de expressão, dando espaço a opiniões e propostas concorrentes, desde que não sejam nem propostas de ódio nem ilegais, obviamente, e ao fornecer aos participantes informações sobre temas para debate, por exemplo, material digital, impresso ou audiovisual, devemos certificar-nos de que essas informações são fiáveis, acessíveis e que possuem referências rastreáveis que podemos identificar facilmente a sua origem. Peço desculpa, houve aqui um pequeno percalço técnico, eu vou retomar, que além do respeito destas regras estabelecidas no quadro da Carta da Conferência, salientamos a necessidade de garantir a total transparência deste processo. As conclusões dos debates serão publicadas na plataforma, estarão publicamente acessíveis para que as diferentes ideias possam ser recolhidas e analisadas. E só assim, só com esta transparência, só com esta acessibilidade às diferentes propostas e ideias, é que poderemos alimentar o relatório final desta conferência, que será transmitido aos dirigentes das três principais instituições europeias, o Parlamento Europeu, o Conselho Europeu e a Comissão Europeia, que são também as três grandes instituições que estão a dinamizar este processo. Ao lado do processo, ou em paralelo com este processo dinamizado pela plataforma digital, estão também a decorrer painéis de cidadãos europeus. Foram criados quatro painéis com cidadãos de toda a União Europeia e cada painel vai debater um tema que abrange várias políticas. E isto vai decorrer ao longo de vários dias. Por exemplo, o primeiro grupo já reuniu e durante alguns dias discutiu temas relacionados com a economia, justiça social, emprego, desporto, transformação digital. O segundo grupo debruçou-se sobre as questões da democracia, os valores, os direitos, o Estado de Direito. O grupo que vai, por exemplo, debater as alterações climáticas, as questões ambientais, vai reunir a partir de amanhã, sexta-feira, e até domingo, em Estrasburgo, fisicamente. São 200 cidadãos europeus em cada painel, escolhidos aleatoriamente, mas de forma representativa, nos 27 países da União Europeia. E um terço de cada painel será composto por jovens com idades entre os 16 e os 25 anos. Há, obviamente, como não podia deixar de ser, uma presença portuguesa. Há, neste momento, 24 cidadãos portugueses a participar nestes diferentes painéis. E o objetivo é precisamente permitir que os cidadãos dos quatro cantos da Europa possam refletir em conjunto, olhos nos olhos, sobre o futuro que querem para a União Europeia. Este processo pode também ser acompanhado na plataforma digital de que já falámos. A fase seguinte deste processo de discussão pública é garantir que os representantes destes painéis apresentem as suas conclusões dos debates também nas sessões plenárias da conferência. Esta sessão plenária da conferência, o plenário da conferência, vai garantir que as recomendações destes grupos de cidadãos sejam agrupadas por temas e sejam debatidas sem um resultado pré-definido nem pré-determinado,
por forma a não limitar o âmbito do debate. Este plenário da Conferência é muito abrangente, é composto por representantes do Parlamento Europeu, do Conselho, ou seja, os governos da União Europeia, e também da Comissão Europeia, mas também por representantes dos Parlamentos Nacionais de toda a União Europeia e por membros, obviamente, dos painéis de cidadãos de que já falámos. Os resultados finais deste processo, desta conferência, serão apresentados num relatório aos presidentes, que será entregue aos presidentes do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão Europeia, na sequência da qual cada uma destas instituições discutirá rapidamente como dar seguimento às conclusões propostas do relatório, cada uma, obviamente, dentro da sua esfera de competências. O que é realmente inovador neste processo é que estão a ser envolvidas pessoas que normalmente não participam nestes processos, simplesmente porque não existem processos que permitam uma participação de cidadã tão direta na discussão sobre o futuro da Europa. Esta é uma oportunidade única de fazer ouvir as vozes dos portugueses no processo de construção europeia e, por isso, em meu nome, em nome da representante da Comissão Europeia, da representação da Comissão Europeia, aquilo que podemos fazer e que eu posso fazer é incentivar uma participação ativa neste debate e nós, a Comissão em geral, e nomeadamente a representação aqui em Portugal, cá estaremos para ajudar naquilo que for preciso. Sem mais demoras, eu preparava-me agora para passar à fase seguinte deste nosso webinar. Eu não sei se recebemos alguma pergunta ou não, talvez a Rosa me possa ajudar, mas antes Olá. Olá, Rosa. Sim, de facto, Daniel. Bom dia a todos. Antes de mais, obrigada por estarem presentes hoje. Recebemos, de facto, uma pergunta que diz respeito aos painéis de cidadãos europeus dos quais acabaste de falar, que são compostos de maneira aleatória, mas assegurando alguma representatividade da diversidade da população europeia. Talvez possa explicar um pouco melhor essa parte. Sim, ou seja, o processo é aleatório, mas por forma a garantir uma representatividade que vá além da presença de cidadãos dos 27 países da União Europeia. Portanto, está garantida a representatividade em termos geográficos, mas também em relação à origem rural ou urbana, em termos de género, obviamente, em termos de idade, de contexto socioeconómico e de nível de instrução. Há, obviamente, pessoas de todas as idades, algumas que terão concluído o ensino primário, outros são estudantes universitários, doutorados, licenciados, etc. Há também pessoas, há advogados, há pessoas que estão neste momento sem emprego. Essas pessoas vão estar juntas, se calhar pessoas que em circunstâncias normais não se calhar cruzar-se-iam, mas que não trocariam uma palavra, vão estar juntas e vão poder refletir e discutir sobre a Europa que querem, a Europa que queremos. Estes painéis são dinamizados por peritos, alguns especialistas que conhecem as políticas europeias e que dão alguma informação inicial para enquadrar a discussão, por assim dizer, mas que o objetivo é que rapidamente as pessoas se apropriem deste debate. E é precisamente isso que aconteceu nos dois painéis que já tiveram lugar e que esperemos continuar a acontecer. E no final são os cidadãos que vão decidir que ideias é que querem que sejam transmitidas aos líderes europeus como resultado deste debate. Espero ter respondido a essa questão. Sem mais demoras, eu vou passar a palavra à Rosa Nunes dos Santos, que vai falar sobre a plataforma digital em mais detalhe. Antes disso, vamos ver um breve vídeo de cerca de 2 minutos sobre a plataforma, após o qual a Rosa vai então fazer uma explicação mais detalhada. E recordo mais uma vez que o webinar está a ser transmitido na rede da representação da Comissão Europeia no Twitter e no Facebook e que, caso surjam algumas dúvidas ou comentários, podem-nos ser dirigidos através dessas duas plataformas. Rosa. Obrigada.
Vou então dar-vos a conhecer a plataforma. Antes disso, permitam que partilhe o meu ecrã. E vou então agora, só para ter a certeza que está tudo bem, ok? Portanto, quando chega na plataforma, a plataforma é muito fácil, o endereço eletrónico é futureeu.europa.eu. Vê-se logo imediatamente que há 3 grandes funções. Pode-se participar no evento, como acabámos de explicar, partilhar uma ideia ou organizar um evento e publicá-lo na plataforma. Rapidamente se vê também que os vários temas da conferência estão aqui claramente indicados e se formos, se clicarmos num destes temas, vê-se que, em relação a esse tema, tem-se novamente as 3 grandes funções e encontra-se uma apresentação geral em 2 ou 3 parágrafos do tema e depois tem-se as várias temáticas que envolvem este tema e, clicando, tem-se acesso aos documentos principais que explicam esta política e esta temática. Se voltarmos ao início, é interessante também ver aqui algumas estatísticas, ver que, por exemplo, até à data, em toda a União Europeia já foram organizados mais de 2.500 eventos, o que implicou a participação de mais de quase 120.000 pessoas, que quase 8.000 ideias já foram partilhadas, e que geraram quase 14.000 comentários. Também se vê aqui, podem encontrar a carta da conferência que tem os princípios importantes de respeitar neste processo todo. Encontra-se aqui sempre no final de cada página na qual se esteja a navegar e queria então mostrar-vos quando se clica em participar num evento. Em princípio, consegue-se ver o que está a passar. Por exemplo, se eu indicar aqui Portugal, vejo os eventos que vão decorrer em Portugal proximamente. E se clicar em passados, os eventos passados, é interessante porque permite ler o relatório dos eventos que já aconteceram. Voltando ao início, se eu escolher partilhar uma ideia, posso novamente, em função da temática escolhida, entrar e, em poucas palavras, dar o tema e explicar a ideia. O sistema vai gerar uma comparação com outras ideias que já foram publicadas. E caso a ideia que se está a partilhar já tenha sido publicada, pode-se comentar essa ideia, vai-se ter acesso à ideia e comentar. Se não for o caso, se for uma ideia nova, o sistema finaliza a publicação da ideia e depois outros poderão comentar e essa ideia vai poder ser debatida. Se viermos a como organizar o evento, tem aqui uma série de guias que permitem, de maneira muito extensa, que explicam como organizar o evento. Tem aqui para já um guia dos vários guias que pode ser interessante ler. Tem também um guia do site para os utilizadores que explica como é que uma pessoa se pode registrar na plataforma. É, na realidade, um processo muito simples que permite criar um perfil, permite publicar eventos e também permite, a partir do perfil criado, iniciar uma conversa com outros utilizadores.
Eu hoje vou concentrar-me no guia passo a passo para organizar eventos e no guia sobre como tornar eventos mais inclusivos. Como são guias bastante longos, preparei uma pequena apresentação que deve, em princípio, agora aparecer. Muito obrigada. E vamos, então, como estava a dizer, é uma síntese de 2 guias. Vamos, então, falar dos primeiros passos que convém ter em conta quando se organiza um evento. A primeira coisa é, de facto, registrar o evento na plataforma, já explicámos isso. Convém também dar uma série de informação às pessoas, aos participantes, transmitir-lhes a carta da conferência, como estava a explicar, também dar-lhes material informativo que os possa ajudar a preparar o evento e a sua participação. Também convém transmitir um formulário se for um evento online ou se for um evento que esteja filmado ou que seja fotografado. É importante ter esse tipo de pormenor em conta e enviar um formulário para que eles possam aceitar serem filmados e fotografados. É importante, peço desculpa, preparar a sala. Isto parece ridículo, mas assegurar-se que há cadeiras para toda a gente é uma coisa extremamente importante para, para ter um evento inclusivo e para as pessoas se sentirem que são bem-vindas. Ter em conta o facto que pode ser necessário um projetor, um ecrã, um quadro branco no qual as pessoas possam partilhar as suas ideias durante o debate. Também pode, se for um debate com poucos participantes, pode ajudar a criar uma dinâmica interessante, distribuir canetas, papéis às pessoas. Isso tudo são pormenores que fazem com que o evento possa ter sucesso. Se for uma sala digital, convém então aí fazer primeiro todos os ensaios possíveis para que tudo corra bem no próprio dia do evento e também preparar uma mensagem de boas-vindas enquanto espera o início do evento, desativar os microfones das pessoas, enfim, convém preparar-se bem para esta parte técnica toda. Prever um espaço onde as pessoas podem colocar as suas perguntas e também para tornar o evento mais inclusivo, vejam se podem juntar-se a outras pessoas que possam ajudar a contatar potenciais participantes, por exemplo, organizações locais envolvidas numa questão relacionada com o evento, identifiquem as questões importantes para as pessoas, quais são os tópicos relevantes na área onde o evento acontece. Convém também adaptar a hora e o local do evento em função da disponibilidade do público-alvo. São tudo fatores importantes de ter em conta. Durante o evento, peço desculpa, mas isto não está a ser... tenho várias ferramentas para poder avançar na minha apresentação. Durante o evento, é importante focar-se nas ideias dos cidadãos e no envolvimento ativo dos participantes, fazer com que o evento, o debate, seja acessível a pessoas que não estão familiarizadas com debates públicos, portanto, não utilizar termos muito complicados, não entrar em pormenores demasiado técnicos. Peço desculpa. No que diz respeito à gestão do evento, é importante ter um moderador, portanto, separar a função
moderação de quem está a organizar e a presidir o evento é algo importante para garantir uma certa imparcialidade. Se tiverem a possibilidade de contratar um moderador profissional, ainda melhor. Se não for o caso, na plataforma há várias dicas nos guias explicando, por exemplo, quais são as perguntas iniciais que podem facilitar o facto que o debate seja fluido, tentar também não reinterpretar ou parafrasear o que as pessoas dizem. Enfim, são dicas que podem ser extremamente interessantes nesta parte essencial da gestão e da moderação do evento. A nível da gestão do tempo, pois convém sempre preparar uma agenda, um programa e comunicá-lo no início para que as pessoas percebam como é que o evento vai evoluir e, se tiverem perguntas já preparadas, saberem a que momento é que vão poder colocá-las para dar um mínimo de estrutura ao evento. Também convém estar atento ao chat, às perguntas que podem aparecer durante o evento. E também, ao apresentar o evento, é extremamente importante explicar o contexto, não é? Em qual isto tudo está a acontecer, o que é a conferência de maneira geral, quais são as regras, a tal carta da conferência, e a forma como os debates as conclusões serão depois transmitidas a nível aos líderes europeus. Também, quando é possível, também convém recorrer a algum especialista que conheça bem a temática do evento e que possa dar explicações gerais no início. Sempre tendo em conta que essa pessoa está ali para oferecer conteúdo a quem não conhece suficientemente a temática, mas não deve liderar a reunião e que o evento deve centrar-se nas discussões entre os participantes. Mais uma vez peço desculpa, mas tenho que tentar gerir a apresentação com o telemóvel ao mesmo tempo. Ao momento de encerrar o evento, pois importa informar os participantes acerca da forma como se pretende escrever o relatório, e aqui há duas possibilidades. Ou o relatório é elaborado pelos organizadores e é enviado a todos os participantes com um prazo para fazerem possíveis comentários, ou então o relatório é elaborado logo após a reunião com a ajuda de um grupo de pequenos voluntários. O que é que o relatório tem que conter? Antes de ser publicado na plataforma, no sítio onde publicaram o vosso evento. Há uma função que permite publicar esse relatório. Pois tem que explicar a visão geral do conteúdo do evento, qual foi o contexto, qual era a sua finalidade, mas mais do que tudo também dar algumas informações sobre os participantes, mas mais do que tudo tem que conter as ideias principais sugeridas pelos participantes, porque é a partir daí que, a nível do secretariado da conferência, se vai poder tirar o relatório final que será transmitido aos líderes europeus. Estou a clicar para isto avançar, mas... Ok. Queria voltar a partilhar o meu ecrã para vos falar finalmente do material de comunicação, sendo que a parte da comunicação é extremamente importante, se possível, façam esses convívios a nível local ou com mídias que possam divulgar o evento. A parte
também das redes sociais, há um hashtag da conferência que é The Future is You. Quando comunicam nas redes sociais, tem sempre utilizar esse hashtag para dar mais visibilidade à conferência. Se voltar aqui a como posso organizar um evento, em princípio, aqui outros materiais de campanha. Posso ver aqui todos os cartazes, portanto, houve vários visuais que foram produzidos. Habitualmente, este foi o primeiro e o mais conhecido, todos ligados a cada uma das temáticas da campanha. E veem aqui que os visuais encontram-se em todas as línguas. Portanto, aqui já os temos acessíveis em português, porque estamos na parte portuguesa da plataforma, e veem aqui também que para preparar, quer a nível dos convites a enviar eletronicamente ou até algum material que possa ser imprimido para o dia do evento, tem aqui acesso ao logotipo da conferência. Vou ficar então por aqui, deixar de partilhar o meu ecrã para permitir ao Carlos, ou melhor, para dar novamente a palavra ao Daniel e ver se há alguma pergunta. Obrigado, Rosa. Sim, antes de passar a palavra ao Carlos, vamos só aqui aproveitar para tentar responder a algumas perguntas que nos chegaram, entretanto, via Facebook. E eu começava por uma pergunta de Bruno Lisboa, para ti, Rosa, que começa por dizer que interessante. E a pergunta é: há data limite para a realização de eventos? São somente eventos online ou também já é possível realizar eventos presenciais? Portanto, a data limite, a conferência vai ocorrer até ao final da primavera. A data limite portanto, há um momento em que vai ser necessário deixar tempo para estabelecer as conclusões portanto, os debates vão ter que acabar antes disso, provavelmente um mês antes disso. Portanto, eu diria que agora, mesmo se uma data limite clara não foi definida para o fim da organização dos eventos, eu diria que até ao final de fevereiro haverá a possibilidade de organizar eventos. Podem ser online ou podem ser presenciais, ou podem ser híbridos também. Isso depende muito da situação, do contexto da pandemia e do que vai ser permitido ou não em cada Estado-membro a esse nível. E obviamente que convém sempre respeitar todas as regras de segurança a nível da organização de eventos. Rosa, outra pergunta também que nos chega via Facebook, de Inga Bruns. Pode explicar, por favor, como se podem ligar as ideias surgidas a um evento organizado na plataforma? Como se pode ligar as ideias surgidas a um evento organizado na plataforma? Ou seja, presumo que acedendo à plataforma e a algumas das ideias lá colocadas, como é que se pode interagir com essas ideias? Sim, o próprio, portanto, quando se publica uma ideia, quando se publica, peço desculpa, um evento, depois tem que se carregar o relatório e isso também dá a possibilidade de introduzir lá algumas palavras-chave ligadas a ideias e, portanto, a plataforma vai ligar isso tudo, vai ligar as ideias que foram indicadas no relatório final sobre um evento às ideias que já foram publicadas. Portanto, há ali uma interação permanente entre ideias, o que surge dos debates, etc. É uma questão de navegar sim, o mais importante é uma plataforma que é extremamente acessível e user-friendly e é uma questão de navegar e rapidamente se percebe como é que tudo funciona.
e obviamente facilitado pelo facto de estar disponível em todas as línguas. Uma pergunta que é um prolongamento da pergunta à qual eu tentei responder inicialmente, também via Facebook, Carlos Fulgêncio, sobre como é que foram selecionadas as pessoas para os painéis de cidadãos. O método usado foi um método considerado credível, tendo em conta a diversidade sociológica da União Europeia, dos cidadãos da União Europeia, essa é uma das condições, cobrindo aqueles parâmetros que eu referi, nomeadamente origem rural urbana, questões etárias, de género, perfil socioeconómico, etc. Também cruzando com algumas experiências de eventos de participação cidadã em diferentes países da União Europeia. A escolha foi depois feita de forma totalmente aleatória e os cidadãos selecionados ou pré-selecionados foram contactados telefonicamente e numa fase inicial, e aqueles que deram que aceitaram participar neste processo foram depois convidados formalmente por carta. Isto foi um processo que decorreu entre maio e agosto deste ano e que permitiu a seleção destes cidadãos que estão a participar atualmente nos diferentes painéis. Por fim, um comentário que também, mais comentário do que pergunta, de Lígia Gonçalves, que nos chega também pelo Facebook, a dizer que seria importante ver o que há a fazer relativamente aos cidadãos séniores ativos. Sem dúvida, por um lado, acho que poderia, uma coisa a explorar seria o envolvimento desses cidadãos neste processo da conferência e, obviamente, a vertente política, que é também introduzir no debate o que fazer, que políticas podem e como ser direcionadas para este grupo específico. Por isso, mais do que se calhar responder a uma pergunta, responda a um comentário com um desafio, um convite para a participação e a encorajar a participação também destes cidadãos neste processo tão importante. Eu agora passava a palavra ao Carlos. O Carlos Graf é o responsável pelo Centro Europe Direct. É o Centro Europe Direct da zona do Tâmega, Sousa e Alto Tâmega. É um dos 15 centros desta natureza que existem em Portugal, que cobrem todo o território nacional, continental e também a Madeira e os Açores, que estão à disposição por telefone, por e-mail ou presencialmente para responder a qualquer questão de qualquer cidadão que se lhes dirija. E, sem mais demora, eu vou passar a bola ao Carlos para ele explicar um pouco o que é a natureza dos Europe Direct e, sobretudo, como é que os Europe Direct podem também ajudar e participar neste processo em torno da conferência sobre o futuro da Europa. Carlos. Os Centros Europe Direct são os parceiros da União Europeia a nível regional e local que prestam serviços de informação e apoio aos cidadãos. Existem Centros Europe Direct em todos os Estados-membros da União Europeia. São fundamentalmente pontos de contacto locais que fornecem gratuitamente informações e que respondem a perguntas sobre qualquer assunto europeu, ajudando-o a saber quais são os seus direitos enquanto cidadão europeu. Os centros esclarecem dúvidas acerca das políticas, iniciativas e programas europeus e explicam-lhe como tirar partido das oportunidades proporcionadas pela União Europeia. Como funciona a União Europeia? Quais são as iniciativas europeias para promover o crescimento e o emprego? Como beneficiar dos apoios europeus? Os centros também ajudam a explicar o que está a União Europeia a fazer para responder à pandemia de coronavírus, quais as medidas da União Europeia para acelerar o desenvolvimento e a disponibilidade de vacinas seguras e eficazes, o que é o plano de recuperação da União Europeia para ajudar a reparar os danos económicos e sociais causados pela pandemia, ao mesmo tempo que assegurando que teremos uma Europa mais verde, mais digital e mais resiliente. Os Centros Europe Direct organizam eventos nas suas regiões, desde conferências a sessões de informação sobre a União Europeia. Visitam escolas e universidades, animam debates e promovem passatempos, concursos e atividades culturais sobre a União Europeia. Existem 15 Centros Europe Direct em Portugal, distribuídos de norte a sul do país, incluindo regiões autónomas. Vai viajar, viver, trabalhar, estudar ou fazer negócios em qualquer país da União Europeia?
dirija-se ao centro Europe Direct mais perto de si e saiba quais são os seus direitos. Europe Direct. A Europa perto de mim. Olá, boa tarde a todos, boa tarde Daniel, boa tarde Rosa e boa tarde a todos os que nos acompanham via redes sociais da representação da Comissão Europeia. De facto, o meu nome é Carlos Graf e estou aqui como gestor do Centro Europe Direct, do Europe Direct do Tâmega Sousa e Alto Tâmega, mas hoje também em representação da Rede Nacional de Europe Direct, a quem mando desde já um caloroso cumprimento. E como viram neste vídeo, que explicou bastante bem, de forma bastante sucinta, aquilo que são os Europe Direct, quais são as suas formas de atuação e, de facto, aquilo que fazem diariamente. Nós somos centros de informação para os cidadãos sobre todas as questões relacionadas com a União Europeia e, de uma forma proativa, também realizamos iniciativas sobre as várias vertentes, os vários âmbitos europeus por todo o território. De facto, somos 15 centros Europe Direct em Portugal continental e nos Açores e na Madeira. Mas, para além disso, onde eu me queria focar mais hoje do que aquilo que os Europe Direct fazem na sua generalidade, hoje vamos focar-nos então sobre aquilo que os Europe Direct podem fazer no âmbito da Conferência sobre o Futuro da União Europeia. Onde é que nós podemos então ser uma ferramenta, uma mais-valia para a dinamização desta conferência. Já tivemos a Rosa a explicar-nos de uma forma muito clara aquilo que é a plataforma sobre a Conferência do Futuro sobre a União Europeia, a plataforma de um modo geral, onde podemos registar então os eventos e o que é que os Europe Direct podem fazer para ajudar nessa dinamização. Em primeiro lugar, de facto, podemos ajudar a promover e a divulgar qualquer evento que os cidadãos tenham a vontade de realizar. Se um grupo de cidadãos pretende dinamizar um evento, entrando em contacto com o Europe Direct da sua região, pode, de facto, beneficiar dessa ferramenta de divulgação e de promoção que é o Europe Direct para essa realidade em concreto. Os Europe Direct, como executantes de várias iniciativas e atividades, têm uma presença forte nas redes sociais e essas são ferramentas também que os cidadãos podem ter ao seu dispor, caso nos contactem, para fazer a divulgação de um destes eventos da Conferência sobre o Futuro da Europa. Obviamente que nós teremos todo o gosto em fazer essa divulgação e essa partilha nas nossas redes sociais e nos nossos sites, ao mesmo tempo que também podendo entrar em contacto com os média regionais e os média locais, com quem também vamos tendo relações de proximidade e de parceria, sendo que alguns centros até têm um espaço próprio nos seus meios mais próximos de comunicação regional, onde podem fazer a divulgação dessas iniciativas. Lanço só aqui uma pequena salvaguarda, uma vez que estou aqui a falar em nome de todos os Europe Direct. Claro que cada situação terá que ser organizada em concreto com cada um dos Europe Directs, uma vez que eu vou falar aqui das mais-valias dos Europe Direct no seu geral, tendo que fazer aqui alguma, claro, adequação a cada um dos Europe Directs. Sendo que neste caso, de facto, a nível de média, alguns centros têm, de facto, alguns espaços próprios nos média locais que podem servir então também para ajudar a promover e a divulgar estas iniciativas dos cidadãos. Para além disso, o que é que cabe também aos Europe Direct? Podemos, de facto, realizar sessões de esclarecimento. Se um grupo de jovens, numa escola, uma associação, seja quem for, tenha essa disponibilidade de nos receber, ou então mesmo nós podemos até, como já fizemos, deslocar-nos até aos cidadãos de modo próprio para lhes dar a conhecer a Conferência sobre o Futuro da Europa, mas também podemos ser, obviamente, requisitados para
realizar sessões de esclarecimento sobre a Conferência sobre o Futuro da Europa, explicar em breves momentos aquilo que é a Conferência e também um bocadinho daquilo que a Rosa fez connosco hoje, explicar a plataforma, de que forma é que ela pode ser utilizada, como inserir eventos na plataforma. Essa é outra das dinâmicas que os Europe Direct podem executar aqui neste âmbito. Para além destes dois primeiros pontos, outra das circunstâncias em que os Europe Direct podem colaborar é, de facto, na identificação de oradores para participar nos debates. Ou seja, como os Europe Directs têm já uma larga experiência na realização de variedíssimos eventos sobre imensas temáticas de âmbito europeu, temos também o conhecimento de oradores que já participaram connosco nessas iniciativas e assim que um grupo de cidadãos esteja interessado em fazer um evento com uma temática específica, por exemplo, podemos falar no Pacto Ecológico Europeu, se entrar em contato connosco a perguntar-nos se podemos identificar um orador para participar nesse debate sobre o Pacto Ecológico Europeu ou sobre uma vertente económica, nós teremos todo o gosto, de facto, em indicar oradores que já identificamos previamente e que já colaboraram connosco e são especialistas nas matérias que são o objetivo desse debate e poderemos, claro, também fazer chegar essa informação a quem nos contactar. Para além disso, podemos, de facto, como a Rosa, como há pouco uma questão que tinha sido colocada, como é que podem ser dinamizados estes debates, estas sessões, nós podemos, de facto, também contribuir para isso. Um grupo de cidadãos queira organizar uma sessão, mas sinta que lhe falta um facilitador, um moderador, pode contactar os Europe Direct e, mediante as disponibilidades de cada um dos centros, das suas regiões, nós também poderemos assumir esse papel e deslocar-nos presencialmente ou via online para fazer a facilitação, uma moderação do debate para que, de facto, as ideias possam fluir de forma natural e de forma construtiva, que, de facto, é o que se pretende com a Conferência sobre o Futuro da Europa, é que os cidadãos tenham a oportunidade de dar as suas ideias, de fazer um debate e que seja um debate construtivo e que melhore, de facto, o futuro da União Europeia. Para além disso, podemos também, e de facto aqui, mediante as disponibilidades e as características dos vários centros, prestar algum apoio logístico que seja necessário para a realização dos vários eventos. Por exemplo, podemos, se assim for necessário, também, mais uma vez, realçando esta questão das diferenças possíveis entre os vários centros, mas podemos tentar, de facto, arranjar uma forma logística de organizar o evento. Se um grupo de cidadãos tem um evento que quer realizar, mas não tem um espaço físico onde o realizar, os Europe Direct podem também contribuir para ajudar a encontrar um espaço, aceder a um espaço, ou mesmo se estivermos a falar em alguém que tem um espaço, mas porventura poderá não ter um equipamento para realizar a sessão, por exemplo, um projetor, poderá contactar os Europe Direct para ver se será possível a resolução dessa situação. Para além do apoio logístico, também podemos apoiar, se necessário, na inserção do evento na plataforma. A plataforma é bastante, como disse a Rosa e muito bem, é bastante user-friendly, é uma plataforma de muito fácil utilização, mas havendo algumas dificuldades por parte dos cidadãos em inserir o evento na plataforma, também estamos disponíveis a apoiar essa inserção digital. Podemos também, de facto, orientar na elaboração do relatório, se houver alguma dificuldade, alguma não compreensão de o que é pedido, de alguns parâmetros que possam não estar totalmente claros, também podemos, de facto, orientar a elaboração do relatório para depois, a posterior, inserção na plataforma. E, por último,
podemos, de facto, então, informar o cidadão, que é uma das valências já do Europe Direct, digamos assim, desde a origem, a informação ao cidadão sobre todas as questões relacionadas com a União Europeia e, neste caso, sobre as prioridades da Comissão Europeia. Podemos informar o cidadão, em concreto, quais são as prioridades da Comissão Europeia para que as pessoas tenham o conhecimento de para onde devem orientar o seu debate, quais são as prioridades que são essenciais, falarmos sobre as prioridades que são essenciais para conseguirmos então este debate construtivo, esta auscultação das ideias dos cidadãos para a construção de um melhor futuro para a União Europeia. São estas as valências, e fica aqui este resumo que tem exposto neste momento nos nossos ecrãs, sobre aquilo que os Europe Direct podem fazer para ajudar a que sejam com sucesso dinamizadas estas iniciativas sobre a Conferência sobre o Futuro da Europa. E resta-me dizer-vos para, de facto, contactem o Europe Direct da vossa região, se tiverem alguma dúvida, não só sobre as questões relacionadas com a Conferência sobre o Futuro da Europa, mas qualquer questão sobre a União Europeia, estaremos aqui para vos receber, com certeza, todos de braços abertos. Obrigado. Muito obrigado, Carlos, por esta explicação tão detalhada e útil. Por isso, mais um apelo renovado, não só à participação na Conferência sobre o Futuro da Europa, mas também na utilização deste recurso espetacular que temos à nossa disposição em Portugal, e noutros países da União Europeia também, que são os Europe Direct, e que podem ajudar quer no quadro da Conferência, quer com outras questões relativas à União Europeia. E aproveito para responder a uma pergunta que nos chegou, entretanto, via Facebook, da Rita Almeida, que pergunta a diferença entre Europe Direct e as Eurodesk. Eu diria precisamente isso, que os Europe Direct são centros geridos pela Comissão Europeia, são extensões, por assim dizer, da Comissão Europeia, que têm uma responsabilidade de responder, ajudar, esclarecer, orientar cidadãos e empresas que se lhes dirijam sobre os mais diversos temas. Os Eurodesk, tanto quanto eu percebo, são pontos de informação, sobretudo dirigidos à juventude e a questões relacionadas com a juventude, nomeadamente questões de mobilidade relacionadas com Erasmus, com estágios no exterior, etc. Não sei, Carlos, se queres elaborar um pouco sobre isto, porque temos outras perguntas às quais eu gostava que a Rosa respondesse. Não, acho que é exatamente isso. É exatamente a distinção, Daniel, na perfeição. Carlos, mais uma vez, muito obrigado e por teu intermédio agradeço a todos os colegas dos outros 14 Europe Direct pelo trabalho que têm estado a fazer e que vão continuar a fazer. Voltando à Rosa e a algumas das perguntas que, entretanto, nos chegaram via Facebook com um caráter eminentemente mais prático, mas não só, relativamente ao funcionamento da conferência e da plataforma. Temos duas perguntas. Uma de Carlos Fulgêncio, que pergunta se a plataforma permite a organização de eventos online, temáticos, com participantes de diferentes Estados-membros. E, por outro lado, outra pergunta de Vanessa Quintal, sobre uma pergunta bastante desafiante, que é o que fazer, por exemplo, num evento dirigido a jovens do ensino secundário, como evitar momentos de estagnação na discussão e no debate, considerando que nem todos são entendidos da mesma forma, ou o nível de conhecimento em relação ao tema em discussão pode variar. Rosa. Ok, respondendo à primeira pergunta, portanto, como a plataforma não vai permitir que um evento seja organizado dentro da própria plataforma. O que vai permitir é ver quais são as pessoas que estão interessadas numa temática, a partir do momento em que se cria um perfil, e eu já explico como é que se cria um perfil na plataforma, quem tem os mesmos centros de interesse e vai permitir contactar essas pessoas e incentivá-las a participar num evento. Depois, o evento vai ter que ser organizado fora da
da plataforma e para envolver pessoas de diferentes países vai ter que se recorrer, obviamente, possivelmente, ou toda a gente fala a mesma língua, ou então tem que se recorrer à tradução, pode sempre acrescentar, tornar o orçamento do evento um pouco mais importante, porque tem que se ter intérpretes, mas tudo é possível e, sobretudo, o que a plataforma permite é encontrar pessoas que estejam interessadas por uma temática bem específica. Em relação à segunda pergunta, dinamizar um debate entre jovens que estão no secundário, o Carlos acho que deve estar muito habituado a fazer isso, porque os centros Europe Direct de toda a Europa e obviamente em Portugal estão habituados a animar esse tipo de debate. Portanto, eu diria que seria, sem dúvida, a melhor solução é contatar o Europe Direct da vossa região para poder fazê-lo, sendo que, se caso isso não seja possível, convém encontrar um moderador, mais uma vez, mas neste caso uma pessoa que esteja habituada a lidar com jovens, possivelmente um professor, que saiba como dinamizar uma turma. E também, mais uma vez, recorrer a um especialista, mas que possa apresentar a informação da maneira mais simples possível. Basicamente é isso. Eu sei que tu tens, se calhar, mais alguma pergunta, mas antes de passarmos à pergunta seguinte, eu queria falar de um ponto que não mencionei há pouco, que é o facto de nós queremos muito pôr as pessoas que estão a participar, a assistir a este webinar em rede. Queremos poder criar sinergias, ou seja, que pessoas que estão no mesmo território e que se queiram juntar para organizar um debate o possam fazer. Ou então pessoas que estejam em Portugal e não só interessadas numa temática possível, também possam eventualmente organizar um debate juntas. E para permitir isso, nós vamos, para quem se registrou para este evento, nós vamos enviar um inquérito de satisfação que permitirá transmitir-nos o contacto e dar o acordo para que possamos transmitir o vosso contacto às outras pessoas que manifestarem o mesmo interesse. Para quem não se inscreveu, então agora no final nós vamos indicar uma mailbox funcional que é dos nossos eventos e podem sempre manifestarem-se através enviando-nos um e-mail para essa mailbox. Obrigado, Rosa. Uma pergunta que, entretanto, recebemos também via Facebook. Júlio Teixeira pergunta como fazer a preparação e enquadramento dos participantes antes do evento, informar sobre os temas, dar exemplos, etc., sem influenciar ou condicionar o seu processo de participação no debate, de elaboração de ideias, de contributos para a discussão. Essa era uma pergunta para mim? Para ti e também para o Carlos, se ele quiser contribuir. Ok, porque eu estou... Posso repetir? Posso repetir. Como é que podemos garantir a independência e a espontaneidade da participação dos participantes nos eventos, ao mesmo tempo que lhes facultamos a informação necessária de enquadramento sobre os temas, etc., antes do evento? Como é que isso pode ser feito, esse processo de informação, sem influenciar o seu processo de contribuição para o debate propriamente dito? Pois, simplesmente enviando informação muito factual sobre a temática a ser tratada, e essa informação, como eu mostrei há bocado, encontra-se no site, está disponível de maneira geral e sintética ou de maneira muito minorizada, mas é sempre uma informação muito factual que lá está e não em nenhum modo poderá influenciar as pessoas, mas simplesmente dar-lhes os elementos para poderem fazer a sua opinião e ter uma reflexão, que é isto que se pretende no âmbito destes debates. Talvez o Carlos queira complementar. E sobre os diferentes... Carlos. Sim, exatamente isso. É dar uma informação factual
para que depois as pessoas, de facto, possam construir a sua opinião. Aquilo que nós queremos mesmo, de facto, é ouvir as pessoas, ouvir a opinião que as pessoas têm, não tentando influenciar de nenhuma forma, só dando os factos, aquilo que de facto está a acontecer, para que depois cada um, então sim, crie a sua própria opinião. Sim, até porque, só para acrescentar, que a própria plataforma o que dá é um enquadramento para o debate. Os participantes podem ir buscar, beber informação, preparar-se para o debate onde quiserem. E depois trazem os seus contributos, declinam os seus contributos que entenderem no quadro da conferência, no respeito das tais regras de que falámos ao princípio, da carta da própria conferência. Mas, obviamente, qualquer participante é livre de beber informação onde quiser e depois pode partilhar as suas ideias livremente no contexto da conferência. Nós recebemos também 2 perguntas eminentemente práticas, novamente via Facebook, uma da Inga, que já tinha feito uma pergunta, e da Ana Burnet, do Europe Direct do Algarve, a quem aproveito para dizer olá também. Rosa, não sei se quererás responder aqui ou se podemos remeter para um contacto posterior, através do contacto da caixa de correio de que já falaste, mas uma pergunta é para mostrar de uma forma, se é possível mostrar na plataforma como é que se carrega um relatório no final de um evento, como é que se faz, como é que se carrega o relatório na plataforma, e a outra, esta é o fim do processo, e a outra é sobre o início do processo, como é que se faz o login passo a passo, que parece ser, para algumas pessoas, um dos principais obstáculos na utilização da plataforma. Ora, como é que se carrega um relatório? Eu não vou poder mostrar isso aqui porque teria primeiro tido que publicar um evento para poder aceder a essa função. Mas, mais uma vez, os guias que estão disponíveis na plataforma vão explicar isso de maneira pormenorizada. Em relação a como é que se cria um perfil, posso tentar explicar. Vou passar novamente a partilhar o meu ecrã para mostrar aqui. Um dos guias é guia do site web para utilizadores gerais, e quando clicamos chegamos, portanto, de facto, a este guia. E o que é que se vê? Vê-se que primeiro tem que se criar aquilo que se chama um EU Login. Esse EU Login, pois, se entrarem neste guia, tem aqui acesso a um link que vos explica como fazê-lo em 3 minutos. É uma coisa muito fácil. Eu sei que pode parecer muito pesado, mas não é o caso. É mesmo algo muito convivial e user-friendly. Uma vez que isso está feito, depois podem começar a criar o vosso perfil. Como eu estava a explicar há bocado, vai permitir interagir com outras pessoas e vai permitir a outras pessoas saberem quais são os temas que vos interessam realmente. Portanto, é uma questão de começar aqui a escolher as várias temáticas. Aqui já falámos suficientemente de como é que se pode participar, portanto, partilhando ideias, criando eventos, esta parte toda. E, finalmente, ao criar o vosso perfil, tem a possibilidade, como tinha explicado há pouco, de poder começar a enviar mensagens a outros utilizadores da plataforma. Ou seja, quando vem aqui alguém, por exemplo, partilhou uma ideia ou simplesmente comentou uma ideia que já estava na plataforma e que acham extremamente interessante o que aquela pessoa disse, ou pelo contrário, que acham que não concordam minimamente, podem enviar uma mensagem diretamente a essa pessoa e entrar em diálogo. Isto também é, como estava a dizer, muito interessante para ter participantes de outros países, de outras regiões. Vou então, não sei se ainda há outras perguntas, Daniel, que necessitem estar na plataforma para evitar de partilhar e deixar Penso de que podes partilhar fechar. o ecrã. Ok. Penso que podes deixar de partilhar o ecrã. Okay. Muito obrigado, Rosa. Nós não recebemos mais perguntas. Penso que respondemos a todas as perguntas que nos foram
dirigidas durante esta breve conversa, que eu penso que esta tua última explicação e exemplo desta possibilidade de interação reforça o caráter original de todo este exercício que é a Conferência sobre o Futuro da Europa, um exercício transparente de participação cidadã que nos permite conversar diretamente uns com os outros, seja na mesa do café, seja na nossa aldeia, cidade, país ou entre vários países. É uma possibilidade única, uma oportunidade única para os cidadãos. Pois, não sei o quê. Entretanto, enquanto perdemos o Daniel, que com certeza vai voltar a aparecer, ou que vamos poder ouvi-lo em breve, ia pedir à agência se pudesse passar a slide com a nossa caixa funcional, onde as pessoas nos podem... Muito obrigada. Portanto, veem que é com-rep-lis-eventos@ec.europa.eu. Este é o endereço onde podem sempre entrar em contacto connosco. Muito obrigada. Talvez o Daniel esteja de volta. E como não parece ser o caso, vamos deixar então a sessão encerrada aqui. E muito obrigado a todos pela vossa participação e pelo interesse na Conferência sobre o Futuro da Europa. Muito obrigada, Carlos. Obrigado a todos e espero ver-vos em breve num evento sobre a Conferência sobre o Futuro da Europa, obviamente, e que nos contactem, que estejam disponíveis para contactar sempre que necessário, sempre que vos surja alguma dúvida sobre uma questão relacionada com a União Europeia, não deixem de contactar os centros Europe Direct da vossa região, que estarão disponíveis, quer por telefone, e-mail, redes sociais, estamos sempre à vossa disposição. E temos o Daniel de volta, foi milimétrico. Sim, nós já começámos a despedir-nos, Daniel, mas... Fizeram bem porque era isso mesmo que eu ia começar a fazer. Mas não sei, Rosa e Carlos querem dizer mais alguma coisa antes de fecharmos rapidamente? Então eu só pedia... Eu só pedia à Rosa e aos colegas que nos estão a ajudar a organizar este webinar se era possível colocar no ecrã a caixa de correio funcional através da qual nos podem contactar com questões relacionadas com a conferência ou com quaisquer outras questões que tenham. Ok, outra vez, nunca é demais. E terminar agradecendo à Rosa e ao Carlos a vossa disponibilidade e a todos quantos manifestaram interesse em acompanhar este webinar, em fazer perguntas às quais tentámos responder. E agora só me resta desejar-vos a todos uma boa tarde, uma excelente continuação e uma ativa participação neste debate sobre a conferência, em torno da Conferência sobre o Futuro da Europa. Obrigado e boa tarde. Obrigada. Deus, obrigado. Até breve.